Olá, sejam todos bem-vindos à continuação do evento IONS Belo Horizonte. Quem está falando aqui é Carlos César Fernandes, sou responsável pelo projeto da Conexão Energética. O projeto da Conexão Energética tem como objetivo, como propósito, compartilhar os conhecimentos da sabedoria ancestral, das novas conexões do conhecimento e da interespiritualidade para uma vida consciente. Você pode acompanhar os conteúdos da Conexão Energética através do site conexãoenergetica.com.br ou nos seguir através das redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest e agora no YouTube também, que é o novo canal que a gente começou a colocar no ar recentemente. Vamos continuar explorando a natureza da consciência. Esta visão da conexão energética é o resultado do meu processo de autoconhecimento. Eu que nasci de uma família meio católica e meio espírita, desde 1990 eu busco meu autoconhecimento, eu busco despertar da minha consciência e a conexão energética é um resultado de todo esse processo. Eu sou terapeuta naturopata, terapeuta energético, terapeuta xamânico, terapeuta holístico, sou iniciado no xamanismo e sou mago da magia divina e do arcangelismo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha formação e sobre essa descoberta, você pode acessar a bios do site conexãoenergetica.com.br e lá você vai ter mais informações. Quero avisar que os conteúdos que eu vou passar para você, você pode acreditar ou não, mas cada um tem sua realidade e a sua verdade, ou a sua consciência. Agora vamos ter uma visão da consciência a partir da conexão energética. Mas o que é conexão energética? A conexão energética é a união de diversos conhecimentos como a matemática, a geometria, a astrologia, a metafísica, a física quântica, tradições nativas e um conjunto de novos conhecimentos que eu denomino novas conexões de conhecimento no site. Lá vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso. A conexão energética vê o ser humano como um ser espiritual, imortal, que para viver uma experiência evolutiva na Terra é dotado de 7 corpos. O corpo físico, que todos nós conhecemos, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, o corpo energético, o corpo espiritual e o corpo divino. Para muitas pessoas é difícil entender essa questão de, bom, mas como é que eu tenho um corpo astral que vai encarnar na Terra e vai viver uma experiência? Eu gosto muito de utilizar um filme para mostrar um pouco dessa relação de como isso pode acontecer, que fica mais compreensível, que é o filme Avatar. Avatar conta a história de um soldado que está preso em sua cadeira de rodas e quer viver uma nova experiência num planeta. Ele chega nesse planeta, que é Pandora, e vai recebendo todas as instruções para poder viver aquela experiência. Ele vê o seu próprio corpo, o seu avatar, que é o veículo na qual ele vai viver a experiência naquele planeta. Ele entra numa máquina para poder dormir e ficar nesse estado de sonho e entra dentro do planeta. Essa vivência, esse tipo de experiência que nós vemos em Avatar, é muito similar à visão que os xamãs têm da nossa vida. Para os xamãs, a nossa vida material, a vida que nós conhecemos, é como se fosse um sonho. Nós estamos sonhando aqui e a nossa vida real está no astral. Lá nós acordamos durante o período do nosso sono e vivemos a nossa vida real. A nossa vida aqui é um sonho. De uma certa maneira, é uma visão montada de uma realidade, mas não montada por computador. É uma simulação montada de forma orgânica, de forma material, de forma terrena, em que cada planeta tem a sua formação e a sua característica e você precisa de um veículo diferente para viver naquele planeta. Então, continuando,
sobre o que é a conexão energética, a conexão energética concentra seu estudo no quinto corpo, no corpo energético. Este corpo energético é composto de 12 inteligências que influenciam a nossa caminhada terrestre. Essas inteligências vêm do universo e são influenciadas pelas constelações e pelos planetas, pelo ser que vai vivenciar essa experiência evolutiva terrestre e pelo meio, ou seja, você, quando vai encarnar num corpo dentro do processo gestacional, a partir do momento que existe o encontro entre o óvulo e o espermatozoide e que forma uma unidade, a partir desse momento dá-se início ao processo de formação energética do corpo. Esse processo de formação energética do corpo vai buscar a cada 3 meses um núcleo de energias, um grupo de energias. Uma energia, o seu espírito, ou a sua alma, ou você superior, ou você, não superior, né? Você vai buscar uma energia para este corpo. Seu pai e sua mãe vão buscar outra energia que vai ser agregado ao seu sistema. Por que o seu pai e a sua mãe buscam outras energias? Porque são eles que vão proporcionar todo o cenário e toda a dinâmica para aquela experiência que você se propôs a viver. Estas 12 inteligências têm uma frequência e uma cor específica, com aspectos positivos e negativos e diferentes graduações. As 12 inteligências são divididas nos 4 elementos da natureza terrestre. O ar é o branco, o azul e o rosa. A água é prata, celeste e violeta. O fogo é preto, dourado e vermelho. A terra é verde, marrom e amarelo. Essas 12 inteligências são conectadas ao ser humano ao longo do processo gestacional, como eu falei anteriormente, e se concentram na parte do cérebro, no sistema neurológico. Não dentro do cérebro, mas é um corpo que fica acima do cérebro, conectado aos demais corpos inferiores, ao quarto, ao terceiro, ao segundo e ao primeiro, que é o corpo físico. Existe um centro de comando, que é o cérebro, e existe, através das nossas ligações energéticas e elétricas, uma atuação através dos chakras, que são os centros de energia que formam uma matriz energética ao nosso redor. Aqui está o centro energético cerebral. Aqui vocês podem ver o conjunto dos 12 programas, ou das 12 inteligências, ou das 12 energias, e a gente vê a representação destes programas, dessas energias no nosso corpo e os chakras correspondentes. Aí nós temos a formação a partir de tudo isso. O fogo, a terra, a água e o ar formam o éter, ou formam a matriz energética que existe ao nosso redor. E a partir da vibração desta matriz energética, nós atraímos as nossas vivências, as nossas experiências. Tudo o que acontece ao nosso redor é atraído pelas energias dessa matriz. O início do trabalho da conexão energética é a partir de um mapa energético gestacional. Esse mapa funciona para nós como uma anamnese, funciona para o médico, para um terapeuta, em que eu faço uma leitura, ou seja, uma foto de como era o mapa energético gestacional no momento do nascimento, reconhecendo aqui quais eram as energias do primeiro mês, quais eram as energias do momento da concepção, quais eram as energias 3 meses depois da concepção, quais eram as energias 6 meses depois da concepção e quais eram as energias no momento do nascimento. É claro que existem algumas pessoas que não cumprem os 9 meses. Isso é uma grande diferença que a gente tem do mapa energético gestacional versus o mapa astral. O mapa astral considera que você é de um determinado signo simplesmente pela data que você nasceu. Não interessa se você nasceu de 9 meses, de 8 meses, de 7 meses ou até de 6 meses, que hoje é possível. Considera apenas a data do seu nascimento. Se você não nasceu exatamente de 9 meses, aí você vai falar, mas meu signo não bate muito bem, eu vejo algumas características que não são bem aquilo, etc e tal. E você acaba se identificando muito mais com o seu ascendente e com a sua lua do que com qualquer coisa que seja o seu signo. Porque, na verdade, não foi estabelecido o movimento
desde o momento da sua concepção. Para nós da conexão energética, existem 12 características de formação dessas energias e dessas inteligências que determinam cada um dos signos. Se você não completou todos os estágios em 9 meses, ao invés de você pegar as energias do fogo, da terra, da água e do ar, você vai faltar uma energia. Se falta uma energia, você vai pegar a energia disponível naquele momento. A energia disponível naquele momento pode dar uma duplicidade de energias e nós denominamos este tipo de pessoas de mutantes. Não são os mutantes do X-Men, não, a gente não tem superpoderes, pelo contrário, a gente colocou mais um desafio em nossa vida, que é ter uma duplicidade de elementos e uma falta de um outro elemento. Aqui no meu mapa, esse é meu mapa original, da primeira vez que eu fiz esse trabalho, e vocês podem ver que existe uma duplicidade aqui de cores no canto esquerdo, que tem 2 vermelhos, 2 pretos e 2 dourados, que eu nasci com dois elementos, 2 grupos de fogos, sem terra. Está faltando a terra, ou faltava a terra no meu sistema energético gestacional. Bom, isso é uma visão geral sobre o que é a conexão energética. Agora eu quero falar sobre as 7 realidades do corpo físico. Essas 7 realidades do corpo físico é o que dá o caminho da visão, da consciência para a conexão energética. Então eu falei que nós temos 7 corpos, vamos falar do corpo físico. Esse corpo físico que está aqui no centro, que é representado pelo eu e pelo número 6, existem uma série de realidades ao redor deste corpo. E vamos falar sobre cada uma delas. Imagina aqui do lado vocês têm uma divisão cerebral. É exatamente neste canto aqui onde ficam instaladas as informações relativas à realidade familiar. Quando a gente chega aqui para viver essa experiência terrena, que a gente vem sem memória, sem consciência, sem saber exatamente quem a gente é, ou seja, deram um reboot na gente, a gente caiu aqui, acontece o seguinte: seu pai e a sua mãe vão começar a dar uma série de informações que vão montar esta realidade familiar. Então vão dizer assim: ah, você se chama Carlos César Fernandes, você é homem, você é macho, aqui nessa família todo mundo é macho, você vai ser macho também. Olha, todo mundo é doutor, você vai ser doutor também. E por aí vai, você vai recebendo uma série de informações da família que vão estabelecendo a base do que você acredita que é certo, do que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. As primeiras informações são fornecidas pela sua família. Veja que isso é um aspecto muito forte. A parte da formação da criança, do 0 aos 3 anos, é das mais importantes que nós temos enquanto ser humano, que muitas vezes e muito provavelmente você não lembra nada disso, mas você foi alimentado e carregado com um conjunto de informações da realidade familiar, da maneira como você vai enxergar o mundo. Então você enxerga o mundo a partir de uma realidade familiar, no nosso caso, de uma família que nasceu no Brasil. Se eu tivesse nascido na Índia, se eu tivesse nascido na Arábia, no Japão, na China, eu teria uma visão e uma realidade familiar completamente diferente da que eu tenho aqui no Brasil. Certo? Então essa é a primeira realidade. Ela vai mais ou menos até o momento que você entra na idade escolar. Ou seja, ela vai mais ou menos até os 5, 7 anos. Antigamente você entrava na escola aos 7 anos, hoje em dia você entra já aos 5 anos, você entra no jardim aos 5 anos, etc e tal. Então o que acontece? Você formou aqui uma realidade, uma visão do mundo a partir das informações da sua família. E para isso, com isso, você que chegou aqui no centro, recebeu esse grupo de informações, você começa a criar uma personalidade da maneira como você se comporta no seu ambiente familiar. Então eu que sou o centro aqui, que você vê esse círculo aqui no centro, e uma pequena pétala, na verdade nós vamos formar aqui uma flor, essa pétala amarela que sai do centro é esta visão da família.
Então, nós não fomos criados para saber quem nós somos. As realidades não se sobrepõem, é aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho uma realidade familiar que não vai se sobrepor às outras 6 realidades que eu tenho aqui ainda para serem preenchidas, as quais eu vou comentar agora. A segunda realidade, a realidade número 2, é a realidade profissional. E nesta primeira fase de vida, que eu estou começando com essa desde o início, é a realidade escolar. Então, a partir do momento que você começa a frequentar a escola hoje, nessa sociedade industrial na qual nós vivemos, ela foi montada para gerar pessoas para o mercado de trabalho. Então, na escola, você vai aprender uma profissão, ou vai ter as ferramentas necessárias para ser encaminhado para uma profissão, para uma função, para uma atividade. Repare que todo mundo pergunta assim, qual é o seu nome, o que você faz? Então, o que você faz, o seu nome vem da sua família, o que você faz é a sua profissão. Então, que é claro que a gente está vivendo uma mudança agora, com os milênios e as novas gerações que estão vindo, que a gente não tem mais essa profissão constante ao longo da nossa vida e muito provavelmente não, a gente tem que mudar o nosso sistema de educação. Essa realidade da escola, você vai formando dentro da escola, com seus amigos, com suas amigas. E para quem já vivenciou isso, hoje é pai, tem filhos, nossa, você recebe um monte de informações diferentes, visões de mundo completamente diferentes. Seu filho que não falava palavrão começa a xingar todo mundo, e começa a brigar, e começam a ter as diferenças. Esta é a realidade escolar que vai formatando você, e na idade adulta, é a mesma realidade que vai ser a realidade profissional. Então, o que acontece aí? Você já cria uma nova personalidade no trabalho. Você tem uma personalidade no trabalho e uma personalidade em casa. Repare como muitas pessoas mudam completamente no trabalho, tem um tipo de comportamento, um tipo de ação no trabalho e um tipo de ação completamente diferente na família. Então, nós criamos outros comportamentos, diante das realidades, criamos personalidades. A realidade social, vocês vejam que ela está do outro lado lá do nosso cérebro, está ocupando um outro espaço. Essa realidade social é uma realidade que é o seguinte: você já estava na escola, você tem a sua família e você vai agora sair, você vai para um show de rock, você vai para um show, você vai para uma danceteria, você vai para um baile, vai para um festão, vai para uma balada, sei lá para onde você vai. Quando você vai para esses locais e você vai sozinho, você não vai com ninguém, nem da sua família, nem com seu primo, nenhum parente da família, você não vai. Você não vai também com ninguém do trabalho, você está sozinho com outro grupo de pessoas. Ou seja, ou você está sozinho, ou você está com a turma da rua, uma turma que você conhece de outro local, ou das próprias baladas que você vai, você é mais um no meio da multidão. E esta personalidade que está do outro lado, ela é diferente das outras duas. Veja bem, se você pegar o seu pai, super careta, super sério, e de repente, se você lembrar nas suas festas de adolescente, se o seu pai chegasse na festa, você ia mudar completamente de atitude e de comportamento. Este tipo de mudança de atitude e de comportamento é que são realidades completamente diferentes. A realidade social em que você é mais um, que você está com os amigos, é completamente da realidade da sua família, ou mesmo da realidade da escola. Muitas vezes você tem um comportamento na escola e uma turma da escola com a qual você não se identifica, ou você tem uma personalidade na escola, agora quando você está sozinho na balada é outra coisa. Então por isso existem os choques de realidades. Então você cria uma realidade social, que no nosso ambiente de trabalho é quando a gente vai nos eventos, quando a gente vai nos workshops, etc e tal, você tem essa realidade social. Então a gente falou aqui de conflitos de realidades. A quarta realidade é a realidade íntima e sexual. É aquele momento que você entra na atividade sexual, na sua vida sexual, e você vai definir o que é prazer para você, e você vai convidar um companheiro, uma companheira, para poder viver essa realidade junto com você.
é o momento do namoro, é o momento das primeiras relações sexuais, então é aqui que a gente forma a relação íntima e sexual, ok? Isso daqui forma um quadrado, vocês veem aqui do lado. Isso daqui nós chamamos de quadrado das realidades da Terra. Nós, repare bem, o símbolo da Terra desde milênios é um quadrado. Dentro de um círculo eu tenho um quadrado, eu tenho 4 divisões dentro desse círculo. E nós criamos a nossa realidade na Terra a partir de todas essas informações que nós recebemos. Ou seja, eu tenho um pacote de informação da família, eu tenho um pacote de informação da escola, eu tenho um pacote de informação da rua, do trabalho, da rua, da balada, do jogo de futebol, seja lá de onde eu for, fora da família e do trabalho, e eu tenho uma coisa íntima e sexual, que é a minha relação com meu parceiro, com a minha parceira, etc e tal. Isso daqui nós criamos uma realidade. E essa realidade que nós criamos, ela não é a realidade do seu eu. São realidades e personalidades que você cria externamente. Lembrei agora, por exemplo, tem muita gente que é super engraçado, que você tem um relacionamento íntimo e sexual no namoro, a pessoa é super durona e lá fica naquele ai, benzinho, não sei o que lá, ai, chuchu, tchá. Bom, um monte de coisa que não tem nada a ver com o comportamento que ele tem na família, no trabalho, na escola ou na sociedade, tá? Então, essa é a diferença. Então, eu sou, olhem bem para esse símbolo do sol, que é o símbolo da verdade interior, que é o símbolo da consciência. O sol também é esse outro símbolo milenar, o símbolo da unidade e da consciência. Eu no centro, minha consciência no centro, é a minha área de atuação, a minha verdade interior. E a Terra é aonde eu estou. Como eu não nasci com consciência desperta, eu não sei exatamente qual é a minha verdade interior, eu não tenho exatamente a minha consciência desperta até então, e venho aqui para a Terra, onde eu estou, viver essa experiência. Recebi esse pacote de informação e a partir normalmente da adolescência, final da adolescência, quando você está chegando nos 18 anos, 16, 17, 18 anos, você muitas vezes pode se perguntar, quem eu sou além do quadrado da Terra? O que eu vou fazer aqui? Quem eu sou além da família? Quem eu sou além da minha família? Quem eu sou além dos amigos da escola? Quem eu sou além dos meus amigos na rua, na balada? Quem eu sou além do meu companheiro e da minha companheira? Quem eu sou? Esta pergunta é a pergunta do milhão. É a pergunta que vai ajudar você a despertar a sua consciência. É isso que faz com que você desperte a consciência, porque na verdade esses 4 pacotes que formam o quadrado da Terra são personalidades com quais você vai se identificando e a psicologia chama isso de ego. Você começa a se identificar com estas personalidades e você acha que essas personalidades, essas formas de comportamento são você, mas são seu ego. São pacotes que você recebeu, informações internas que você recebeu, que você tem que saber o que serve ou não para você. Antigamente existia aí uma separação, né? E você ser iluminado, ou seja, você encontrar a sua verdade interior, a sua consciência, descobre quem tu és e você vai se iluminar, né? Isso daí você tinha que sair do quadrado da Terra, ou seja, eu vou sair, eu vou para a montanha, eu vou virar um monge, eu vou lá para o Himalaia, eu vou me abster, eu vou para um convento, vou para um monastério, vou viver na caverna, no meio do mato, etc e tal. Você se abstinha do quadrado e você vivia isolado para viver a sua espiritualidade. Enquanto isso, as pessoas do mundo material, as pessoas envolvidas no nosso dia a dia tradicional, viviam dentro do que era o material. E esta divisão não existe mais. Você vai ver cada vez mais as pessoas, desde 2012, começam a falar sobre propósito, sobre aquilo que eu sou, sobre o que é a minha consciência e o que eu vim fazer aqui, qual é a minha vocação.
Então, com isso, o que aconteceu? Você não pode se iluminar. É muito fácil você se iluminar isolado, separado da sociedade. Mas a real evolução está em você conviver com as outras pessoas. Então, por isso, diversas pessoas que eram ligadas na espiritualidade, como a gente diria assim, porque na verdade não existe essa questão, essa separação do que é o material que é espiritual, porque tudo é espiritual, porque você é um ser espiritual que veio se manifestar aqui na Terra. Então, considerando que tudo é espiritual, tudo que você faz é espiritual, tudo que você faz tem que estar de acordo com o seu eu, com a sua verdade, com a sua consciência, ou seja, com o seu propósito. E por isso que agora as pessoas, chegou o momento de identificarem o seu propósito de vida. E os seres, homens, mulheres, ou seja lá o gênero que for, que estavam vivendo aquela coisa material, começam a sentir um buraco, um vazio, uma sensação de depressão e não sabe por quê, exatamente porque não está seguindo o seu propósito, a sua vocação, a sua verdade interior. Então surge aqui a quinta porção da nossa flor, que é a realidade vocacional. Quando você se pergunta para que você serve, qual é a sua vocação, quem sou eu além do quadrado. Vocação vem do grego, que quer dizer a voz que vem do coração, ou seja, a voz que vem do meu centro, a voz que vem da minha consciência. Então, além do quadrado, eu começo a estabelecer uma conexão, vocês veem aqui embaixo uma pirâmide, eu começo a estabelecer uma conexão superior, exatamente o que eu vim fazer aqui, qual é a minha vocação, qual é o meu propósito, o que me faz feliz. O que me faz feliz é aquilo no qual eu devo trabalhar, no qual eu devo viver por aquilo, porque aquilo não vai ser um peso, não vai ser um fardo na minha vida. Eu não tenho que pensar em dinheiro para escolher a minha vocação. A minha vocação é aquilo que me faz bem. O dinheiro vem de qualquer maneira. Se você estiver bem, vibrando positivamente no seu caminho, na sua vocação, dinheiro e realizações vêm. Ok? Vamos seguindo em frente. A sexta realidade, chegamos no eu. E aí você começa a ter identificação. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou além da família, quem eu sou além do trabalho e da escola, quem eu sou além da sociedade, quem eu sou além do íntimo e sexual, junto com a minha vocação. E para poder fazer esse novo eixo fora do quadrado, além dessa vocação, surgiu uma nova realidade espiritual que quebrou essa divisão entre material e espiritual que eu havia falado para vocês antes, que é esse sétimo ponto. É aquilo que te suporta, é aquele mistério que te empurra e cria uma nova conexão. Então você que antigamente estava numa energia totalmente horizontal, girando horizontalmente sem saber muito bem para onde ir, agora tem um eixo vertical, energético, que tenta te direcionar para a sua vocação, para o seu propósito, amparado por uma energia superior que é a realidade espiritual. Então a gente forma essa realidade, que são as 7 realidades, uma visão que a gente determina que é uma visão 4x3. Então, fazendo um resumo de tudo, dentro do mundo do quadrado existe uma essência, a vocação dessa essência e a origem dessa essência é aquilo que a gente tem que descobrir. Então a espiritualidade é o mistério de onde eu vim, o que eu sou e o que eu vim fazer aqui. A espiritualidade maneja a matéria, ou seja, essa é a nova espiritualidade. Eu estou aqui e eu exerço a minha função ao meu redor. Não existe separação entre material e espiritual. Tá? Então, ser materialista, você era uma peça do sistema, uma peça a mais da nossa sociedade industrial, e ser espiritualista, antigamente você fugia desse sistema. Então, quando você estava no quadrado, você era simplesmente um ponto de controle, era um reflexo das suas realidades,
estava reagindo de forma inconsciente a esse quadrado pesado, essa coisa, o quadrado é pesado, o quadrado é difícil. É claro que é pesado, é claro que é difícil. É matéria, a gente veio aqui viver essa coisa da matéria, mas ele possibilita diversas experiências. Mas eu tenho que pagar a conta, eu tenho que trabalhar, é aquele sofrimento. Se você está fora do seu propósito, da sua vocação, se você não está alinhado com esse eixo vertical, você vai sofrer mesmo. E a gente tem várias exemplos de pessoas que vivem na periferia do quadrado. Então, por exemplo, aqui de um lado, você tem um amarelo e um marrom, que é a realidade familiar e a realidade do trabalho super trabalhada, vividas por uma pessoa. Então, você conhece aquele tipo de gente que vive para o trabalho e para a família, vai do trabalho para a família, não se diverte, não namora, não transa, etc e tal? Esta realidade, essa pessoa está com as pétalas, está com essa formação energética caindo aqui para o seu lado direito. A outra, em contrapartida, trabalho, quero nem saber. Minha família, então, já deixei para trás há muito tempo. Quero saber de farra, de diversão, de balada e de sexo. Sexo, drogas e rock and roll. Também é outro grupo que está caindo para o lado. Para você ser íntegro, integral, você tem que equilibrar todas essas partes e você no centro. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, o ponto de autonomia, o ponto de consciência é eu no poder. Eu como um agente que vou despertar a consciência dentro do quadrado. E esta consciência dentro do quadrado, vocês podem ver aqui que tem uma relação direta com a flor da vida. Cada uma dessas imagens que a gente tem na flor da vida é exatamente aquilo que a gente estava falando das 7 realidades. Bom, esse é um tipo de visão, é um tipo de análise que a gente faz do mapa energético gestacional. Agora, para fechar, o que é a consciência para conexão energética? Consciência é quando você realmente conhece e entende, assume e vive a sua verdade de forma constante. Conhecer significa o seguinte: como é que eu classificaria a evolução da consciência? A consciência, a primeira consciência que nós temos, eu chamo ela de consciência presente. Ela é instintiva e racional. É a consciência que ainda está dentro do quadrado, daquela realidade do quadrado, ela está lá, ela está presente, mas você está vivendo na periferia, você está vivendo no ego, você não conseguiu entrar na segunda parte do que eu chamo da evolução da consciência, que é a consciência desperta. Quando você desperta a sua conexão central, você no centro, a sua verdade interior, esse despertar, ele é um pouco complicado, pelo seguinte: não é a iluminação em si que a gente fala. Esse despertar é quando você pode ter picos de consciência, como Ken Wilber fala, tá? Você tem um pico de consciência, você tem uma pequena iluminação, você tem uma visão super ampla, mas você não consegue manter aquilo. Então o que a gente tem aí hoje em dia? Um monte de guru, um monte de gente que segue uma pessoa que eventualmente teve uma iluminação num dado momento, mas o restante da vida dela está uma zona, ela não conseguiu evoluir como um todo, ela não conseguiu manter aquela evolução. Isso eu chamo de consciência evolutiva. É a manutenção desse despertar. Não ser um despertar de pico. Eu despertei, mas depois eu caí novamente no quadrado, esqueci aquilo tudo. Foi só um pico. Eu tive um momento de iluminação. Isso é o despertar que não se mantém. Aquele que se mantém, você trabalha consciente que você teve um despertar e você vai mantendo aquilo, vai trabalhando para dar manutenção na sua verdade interior, na verdade para que ela evolua. Poucos são aqueles que chegaram na realidade plena encarnatória, na realidade da iluminação. Um Buda, um Jesus, eles chegaram numa realidade plena, eles tiveram a iluminação. Então é muito difícil. Normalmente você fica nesse despertar ou nem desperta, aí você abandona esse corpo físico, vai para o astral e fica ali entre o astral inferior ou superior, que é na verdade aquele ponto que você fica para viver as suas diversas encarnações, tá?
é aquela coisa da samsara, você vai e volta de encarnação em encarnação até você conseguir essa iluminação, de chegar no astral superior e não precisar mais viver experiências terrenas e encarnar, e aí você chega no astral superior, você não encarna mais, você sai do inferior, que é o movimento reencarnatório, e vai para o superior e você não encarna mais. É muito interessante para quem já assistiu Nosso Lar. Vocês veem que em um determinado momento o André Luiz está lá em Nosso Lar, que é uma cidade astral que fica em cima do Rio de Janeiro, e ele está lá e ele vai receber uma visita da mãe dele. A mãe dele não está naquela cidade, ela está num plano superior, ela está no astral superior, ela tem outro nível de evolução, enquanto André Luiz estava ali porque ele ainda iria reencarnar em um dado momento, tá? Então, quando você chega no astral superior, você vai trabalhando até chegar no seu eu superior, que seria a consciência espiritual. A partir do momento que você não encarna mais e você faz a sua evolução nos planos superiores, nos 7 planos superiores da vida, no 7º plano você alcança o seu eu superior e muda de fase no joguinho. E aí a gente tem assunto para falar para mais de metro em outra oportunidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações. Se vocês curtiram o vídeo, curtiram o conteúdo do canal da Conexão Energética, pode mandar e-mail, pode entrar em contato, mandar críticas, sugestões, dicas, que eu vou ficar muito feliz em poder interagir com você. Espero que você viva um excelente momento presente, na sua verdade, na sua consciência. Gratidão.